Nossa próxima etapa agora é fazer a instalação do controlador de domínio. Isto é, eu vou promover essa minha máquina para controlador de domínio. Então, eu preciso fazer alguma pré-instalação ou pré-configuração para que essa máquina receba o meu controlador de domínio, tá certo? No caso dessa pré-configuração, eu já fiz na primeira etapa, que foi a configuração da rede, utilizando o DNS preferencial como servidor do próprio AD, ok? Uma outra etapa que eu também solicitei que vocês fizessem foi de alterar o nome da máquina. Então o nome da máquina tem um nome aleatório que ele é criado durante a instalação do sistema. Um outro comando que vocês podem utilizar para verificar o nome da máquina é o comando hostname, certo? Com esse comando aqui você consegue capturar o nome da tua máquina. Hostname, host de máquina, name de nome da máquina. Ok? Bom, vou fazer o que agora? Eu vou alterar o nome do meu computador. Para que você altere o nome do computador, a gente vai entrar nas propriedades do computador e vou alterar as configurações e alterar. Então, olha só, vejam que essa máquina ela é membro de um grupo de trabalho, ela está em uma rede ponto a ponto. Essa é uma máquina standalone, ela não é membro de um controlador, tá? E nem é um controlador. Eu estou preparando essa máquina para promover essa máquina para controlador de domínio ainda. Então, nesse meu caso, a primeira coisa que eu vou fazer é alterar o nome dessa máquina. Chamei o nome dessa máquina de Windows 2K8 ADDS. Ou eu poderia muito bem utilizar essa máquina com o nome de ADDS. Você decide o nome que você quiser. Outra, não é aconselhável vocês utilizarem alguns caracteres estranhos, tá? Então assim, eu utilizei ali um set espaço hífen. Então ele avisa, ó, bicho, esse nome não é compatível. Ele contém alguns caracteres que não são apropriados para nome de máquina. Então, na verdade, o nome da máquina você deveria utilizar, tá? Letra minúscula, sem acentuação gráfica e sem espaço em branco. E muito menos utilizar caracteres símbolos. Então aí eu botei o nome de ADDS empresa. Eu também poderia botar o nome dessa minha máquina como sendo o meu servidor, o nome de uma cidade, por exemplo, Recife. Tá? Lógico, tudo isso aí tem que estar documentado, certo? Ou país, eu posso botar o nome da máquina, o nome do país que ela vai sediar. Você decide o que você quer, tá? Eu vou deixar essa minha máquina com o nome de ADDS. Ok. Verifique um outro detalhe. É sempre estas informações aqui, ó, na seta que tem ali embaixo. Ele está dando um alerta que a máquina deverá ser reinicializada para que esta mudança tenha efeito. Então, nesse caso, você precisa realmente reinicializar a máquina. Se caso você não venha reinicializar a máquina, ele não vai alterar o nome da máquina, até que você altere isso aí. Ok? Então, assim, quem era usuário de Windows 98, 95, tudo que você fazia, praticamente a máquina pedia para ser reinicializada. Isso aí caiu bastante. 90% ou 95% daqueles reinícios finalizaram, mas ainda existem reinícios, tá? Você às vezes faz alguma configuração, alguma alteração e a máquina necessita que você faça um reinício dela, como eu fiz aí agora para trocar o nome da máquina, tá?
Voltando. Então eu botei a senha errada. Eu vou abrir aqui um CMD novamente e vou verificar qual é o nome da minha máquina. Utilizo o comando hostname. O nome da minha máquina é apenas a DDS, tá? Sempre que a gente abre a máquina, ele sempre vai abrir essas configurações para você executar algumas tarefas. Caso você não queira visualizar isso, é só marcar, tá? Uma outra tela que ele sempre exibe é a tela do gerenciador de servidores. Novamente, se você não quiser visualizar, você fecha, certo? Bom, eu já mostrei a vocês que nós temos aqui um item chamado ferramentas administrativas, que ele vai trazer as consoles das ferramentas de administração do Windows. E também nós temos aqui um ícone na barra de tarefa para o gerenciador de servidores. Através desse nosso gerenciador de servidores, nós temos ali diversos itens, tá? Como funções, recursos, diagnósticos, armazenamento e algumas configurações a mais. O meu objetivo aqui agora, na verdade, é que eu preciso instalar o AD. Então, aquela coisa, você tem que ter o seu objetivo e usar uma ferramenta compatível para poder dar suporte para a realização desse seu objetivo. Se eu quero instalar o AD, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho que adicionar uma função de controlador de domínio para essa minha máquina. Se é uma função, eu vou até o Server Manager, que é o gerenciador de servidores. Eu vou em funções e vou adicionar uma função a ele, tá? Ele vai aparecer aqui um assistente, e no assistente eu vou verificar qual função eu vou instalar. A função que eu vou instalar é a função de controlador de domínio, que é esse aqui, ó, serviços de domínio do Active Directory. Quando você selecionar esta opção, ele vai exibir essa outra tela, que é uma tela de dependência, isto é, para que você instale o Active Directory, ele precisa do Frameworks, que é esse, na verdade, o Framework é um componente .NET da Microsoft, que 99% das soluções Microsoft utiliza isso. Então aí, ó, outra coisa, muitas aplicações às vezes, no caso que precisam do Framework, ele baixa na internet. No caso do Windows não é preciso, ele já está incluso no próprio sistema, só não está instalado esse recurso ainda. Então eu vou apenas adicionar, tá? E ele vai ser instalado durante a instalação da função do ADDS. Logo em seguida eu utilizo o botão avançar, né, o botão próximo, e ele vai me dar aqui uma informação básica, ó, o que faz, tá certo? O que é que você tem que observar? Ele avisa, ó, o ADDS requer um servidor de DNS instalado na rede. Se não houver um servidor de DNS instalado, será solicitado que você instale isso no servidor. É só ler, tem que ler, tá? Nada cai do céu não, do céu só chuva e só. Ok? Então, ó, o que é que ele vai fazer a instalação? Ele vai instalar a função do ADDS e vai fazer a instalação do recurso do Frameworks. E aí é só aguardar um pouco que ele vai começar a fazer isso aí. Ok? Então esse procedimento tem que ser feito normalmente todas as vezes que vocês vão promover, vão criar um controlador de domínio. Outra coisa, eu tenho 5 servidores na rede. Isso não quer dizer que os 5 servidores vão ter isso aí não, tá? Esse procedimento que eu estou criando agora é só para criar o controlador, só. Os outros servidores, eles serão servidores que estarão dentro do domínio. Eles não serão controladores, eles serão membros.
a não ser que eu tenha um segundo controlador, tá pessoal? Se eu tivesse um segundo controlador, aí eu teria que fazer todo esse procedimento que eu estou fazendo aqui agora novamente. E o que seria um segundo controlador? Seria um servidor de domínio de redundância desse que eu estou criando agora. Então imagina só, toda a minha rede depende de um controlador. Todos os meus usuários estão nesse controlador. Se esse controlador cair, os meus usuários não poderão mais entrar na rede, não poderão ser autenticados, ok? Então seria esse caso de criar um segundo AD. Bom, a partir de agora ele avisou, ó bicho, a instalação da função do ADDS foi ok, e a instalação do recurso do .NET Frameworks também deu ok. Aí ele avisa, ó bicho, feche o assistente e execute o dcpromo. Você tem duas opções. Você pode fechar e executar manualmente o comando dcpromo, ou você já pode clicar aqui para que ele abra o assistente, certo? Duas opções você tem. Eu vou sair daqui, certo? Ou eu posso executar. Você pode até executar ele pelo próprio DOS. dcpromo. Ou se você não gosta muito dessa coisa preta aqui, vai ter que usar do mesmo jeito. Ou então você vem para cá, né? E digita lá no executar o dcpromo, ele abre o assistente. No assistente, vocês vão ter algumas opções que deverão marcar, outras não, mas devem saber o que está fazendo. Não é só o velho processo de assistente Microsoft. Próximo e finalizar no final. Não. Você tem que saber o que você está fazendo aqui no momento. Então, nesse meu caso, eu vou começar a fazer a configuração do domínio agora. Eu vou fazer a minha implementação. Essa minha implementação, ela vai ser o meu primeiro controlador. Então, para que eu tenha um controlador de domínio, eu tenho que ter primeiro uma floresta. Então, nesse meu caso, eu vou criar uma floresta para criar esse novo controlador de domínio que eu estou criando agora. Então, a opção vai ser essa aí, ó. Criar um novo domínio em uma nova floresta, ok? Na opção avançar, ele vai trazer para a gente o nome da raiz da floresta. Esse nome é o nome do domínio. Esse nome do domínio, obrigatoriamente, ele utiliza nome de DNS, que é também chamado de FQDN. Tá ali, ó, FQDN, que é o nome qualificado de domínios de internet. E ele mostra ali um exemplo, corp.contoso.com, o nome que você quiser. Eu sugiro que você utilize para essa zona de DNS do domínio do AD um domínio ponto local, para que você consiga identificar que esse domínio não é um domínio externo, é um domínio interno. A não ser que você esteja implementando uma extranet e o mesmo domínio que você usa na rede pública está usando interno, como empresa.com.br. Então o usuário, para se logar, vai usar sempre esse domínio, empresa.com.br. Aí nesse caso já não seria uma rede local, seria uma rede no caso para uma WAN, e eu poderia usar uma extranet, tá? Então nesse meu caso eu vou usar apenas uma empresa local, e eu vou usar o nome do meu domínio chamado empresa.local. Detalhe importante, não pode haver na mesma LAN dois domínios iguais, certo? Não pode haver na mesma LAN dois nomes de máquinas iguais. Não pode haver também dois NetBIOS iguais e nem dois IPs iguais, senão vai haver conflito. Nesse caso agora, o que é que ele vai fazer? Ele vai verificar se essa floresta já está em uso e se o nome NetBIOS para esse meu domínio está válido. Passou nos dois testes. O nome passou nos dois testes e ele chegou agora na etapa do nível funcional da floresta. Eu já tinha explicado isso aí para vocês,
O nível funcional define qual é o nível do domínio, tá? Então, assim, cada sistema operacional de cada versão, tá, tem uma versão diferente de funcionalidades. Então aqui nós temos o nível funcional do Windows 2000, do 2003, do 2008 e do 2008 R2. Então, por exemplo, se você quiser utilizar 2000, então vê bem, ele vai, no caso, essa minha máquina 2008, ela só vai fornecer recursos para as máquinas 2000. Então todas as funcionalidades para a máquina 2008 ela não vai ter. Então não serve de nada. Então vê bem outro detalhe. Quando é que eu vou ter que usar algo desse tipo? É que quando eu tiver alguma filial, tá, dentro da minha floresta que ainda utilize o Windows 2000. Porque se eu implementar essa minha floresta com 2008 e eu tenho uma filial com o Windows 2000, essa minha máquina não vai poder fazer parte dessa floresta, certo? Outra coisa, não confundam, isso são controladores, não membros. O SET é membro, o SET não é controlador, tá? Então quer dizer, se eu botar o Windows 2008, eu não posso botar uma máquina XP no domínio? Posso, sem problema. Porque a máquina XP ela não é controlador de domínio, ela é membro do domínio. Ela só vai usar. E aqui não, ele vai fornecer recursos. Tá? Então vê bem, vamos supor, eu estou implementando uma rede do zero. Certo? Então assim, eu não tenho nada, estou começando agora o meu primeiro servidor. Esse meu primeiro servidor seria exatamente o que? Minha floresta e o meu primeiro controlador. Eu não tenho ninguém abaixo de mim, eu sou o primeiro. Então nesse caso, você pode elevar o nível para o nível compatível à versão, que no meu caso seria 2008 R2. O problema é que depois de toda implementação, eu soubesse, bicho, tem uma filial lá em Mugengue, é uma cidade aí, né? Tem uma cidade que roda o Windows 2000. Depois de tudo isso, o que é que vai acontecer? Essa máquina que roda o Windows 2000 lá em Mugengue não vai poder entrar no meu controlador, na minha floresta. Qual é o procedimento agora? Eu vou ter que fazer um investimento lá em Mugengue, eu vou ter que mudar o servidor, instalar um novo AD, tá? Uma versão 2008 compatível com o nível da minha floresta agora. Então isso aí não é só porque você vai botar uma que vai melhorar, não. Isso aí tem que ter um planejamento antes, para saber se todos são compatíveis ou não. Nesse meu caso, olha só, ele avisa aqui, o nível funcional da floresta do 2008 é o R2. Alguns recursos que ele oferece, como por exemplo, lixeira, que quando habilitada permite restaurar. Então, por exemplo, é muito comum, bicho, o cara chega lá no compartilhamento, // o IP da máquina aparece, aí o usuário leigo, o cara não é ocupado às vezes, ele não tem conhecimento, aí ele deleta. Quando ele deleta, e o cara já imagina, fulaninho falou que tudo que eu deleto eu mando para a lixeira. Manda, mas manda se tiver local, não na rede. Na rede ele não vai para a lixeira. Tá? Então se ele deletou, eu perdi. Eu não tenho como recuperar isso aí. Tem, né? Mas assim, não tão simples chegando na lixeira e mandando restaurar. É diferente. Isso aí é um dos recursos que o AD consegue fazer isso aí, se tiver habilitado, tá? Se não tiver, ele não faz. Então, nesse meu caso aqui, eu vou utilizar esse nível funcional. Outra coisa, vamos supor que daqui a 1 ano e pouco, eu abro uma filial nova em algum estado, em alguma cidade, e eu já vinha utilizar a próxima versão do Windows 2008, que seria o Windows 8 Server, tá? Eles serão compatíveis. Agora,
se eu tivesse um AD com o Windows 8, ele não seria compatível com o 2008 R2, porque é uma versão posterior, tá ok? Então nesse caso aqui eu vou utilizar esse nível funcional e ele vai agora começar a verificar a paradinha do DNS. Primeira coisa que ele verificou, ó, bicho, eu preciso de um catálogo global e ele recomenda que você tenha um servidor de DNS, mas ele verificou que o servidor não está instalado. E ele já marcou a opção de servidor de DNS para que ele instale durante a instalação, tá aqui marcada, ó. Ok? Feito isso, ele vai agora verificar o teu serviço de DNS. Chegou lá no servidor de DNS, provavelmente aqui não está com uma configuração aí montada corretamente. E aí o que acontece? Eu estou gravando. Está na recepção. Sim, aí o que foi que acontece? Eu tentei atualizar o DNS e o DNS, que acontece? Não tinha nenhuma estrutura. Isso aí não é um erro, ele apenas avisou, ó, bicho, não foi possível criar uma delegação de DNS. Lógico, não tenho nada, não tenho nem servidor aí. Então eu vou continuar que durante o processo ele vai fazer a instalação na boa. Essa próxima etapa é a etapa onde vai gravar os bancos de dados, tá? E a pasta do volume. Essa pasta do volume é uma pasta que vocês vão ter que usar futuramente. Se liguem aonde é que ela tá? O banco de dados é o seguinte, ó. O AD, na verdade, ele é um conjunto de informações, de objetos. Tudo que a gente tem é guardado dentro de um banco de dados. E esses objetos estarão disponíveis dentro do ambiente de rede, ok? A senha, ele precisa de uma senha para fazer restauração. Você pode utilizar a própria senha do AD. E logo em seguida ele vai exibir aqui um resumo do que vai ser feito, ó. Qual é o nome do NetBIOS, qual é o nome do domínio, qual é o nível funcional da floresta e qual é o nível funcional do domínio, tá? E logo em seguida você pode avançar. Ele vai começar a fazer a instalação e aqui, ó, ele vai ter uma opção já para que você venha reinicializar quando concluir a instalação. Isso é o básico, certo? Finalizando essa etapa, nós já temos dentro da nossa rede um controlador de domínio. Então essa nossa máquina é a máquina fundamental. Então tudo que a gente for fazer a partir de agora, eu preciso que você tenha essa máquina ativa na rede, em produção, ok? Eu vou salvar isso aqui para não ficar com o vídeo maior do que já vai ficar.